Olá, olá, alunos, turma Bios Petrolina, turma da Isolada, aqueles feras se preparando aí para o Enem, para os vestibulares, para a turma do Pré-Medicina. Professor Marcão, hoje atendendo o pedido de Castelo Branco, que estava reclamando das minhas aulas remotas uma vez sentado, e aí eu senti também, atendendo a exigência de todos vocês, uma aula mais dinâmica, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar a parte 2, a última fase da chamada filosofia clássica ou filosofia antiga. Particularmente, esta é a parte que eu mais gosto. É aquela parte que seria mais ou menos assim, você dizer em bom e alto tom, foda-se, desculpa a expressão, mas essa é a ideia da última fase do chamado período helenístico. Esse período, ele se insere na última fase da história da Península Balcânica da Grécia, e aí nós vamos falar o quê? Sobre a ideia de felicidade. O pensamento helenístico basicamente é o quê? É a paz de espírito, certo? É a tranquilidade, a mente tranquila. E como adquirir tais preceitos? Através de um processo histórico e também de 4 escolas específicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre estoicismo, ceticismo, epicurismo e cinismo. Fiquem atentos ao nosso tema de hoje, porque basicamente nos últimos 5 anos do Enem sempre foi abordado uma escola do pensamento helenístico. Em uma das questões sobre a filosofia clássica, a filosofia antiga, sempre está vindo com maior frequência uma questão sobre essas 4 escolas. Então eu coloquei aqui, já que a gente vai falar de prazer, certo? Do algo individual, porque até então o pensamento filosófico era chamado de eudaimonia. O que significa eudaimonia? Significa, preste atenção, que a felicidade estava a partir das relações políticas, ok? O bem comum, aquilo que passaria ao interesse de todos, o coletivo. Agora, a felicidade para os pensadores do helenismo tem a palavra ataraxia. O que é isso aqui? Significa o particular, o individual, através do que? Da mente tranquila, ou seja, em vários aspectos. A felicidade agora não está voltado a questão de ordem política, e sim de ordem pessoal, individual, particular. Como se obter a ideia da felicidade? Não mais as relações das polis. Lembre-se que esse período da Grécia está em decadência, dominado por uma cidade chamada de Macedônia. E aí nós vamos ter justamente essa relação do processo histórico para entendermos um pouco das questões do pensamento helenístico. Então eu coloquei aqui, uma frase de uma das escolas do período helenístico, baseada em Epicuro de Samos, a temperança, a moderação. Ele defende o prazer, e nós vamos ver os desejos, como é classificado na escola epicurista. Eu coloquei aqui, não sabemos escolher o que nos trará felicidade. Olha que a palavra felicidade, ela vai estar o tempo todo. É a chamada ataraxia. Grava, viu, fera? Sai a eudaimonia, que é a felicidade voltado ao coletivo, através da política. Agora, a mente tranquila, a ideia de felicidade. E o que queremos nem sempre é o que precisamos, E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de prazer ou desejos, que não é o prazer da carne, é o prazer de espírito. Logo depois, nós vamos falar no pensamento medieval do ascetismo, e quando chegar no pensamento moderno, nós vamos falar de hedonismo, prazer pleno, negação de prazeres na Idade Média, e aqui no epicurismo nós vamos entender a moderação, a temperança, prazeres necessários, naturais, não necessários. Aí eu coloquei aqui uma música entre várias que nós vamos falar, que tem uns temas falando sobre felicidade, no tempo que nós estamos vivendo atípico, essa pandemia, tá aqui, álcool em gel, se algum imprevisto, se for sair à rua, máscara, proteja-se.
proteja a si e aos seus, tá bom? Foco nos seus estudos diários e estamos aqui ainda, você, para atender às suas dúvidas. Então eu coloquei aqui letra de uma canção, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. Então, esta é um dos melhores temas de filosofia do período clássico, do período antigo. Ou seja, a busca pela felicidade, o pessoal, a ataraxia. Mas vamos primeiro falar do processo histórico da escola helenística. Eu coloquei aqui algumas imagens, né? O período helenístico na história nós vamos ter a chamada cultura híbrida. O que seria helenismo? É o esplendor quando verdadeiramente a Magna Grécia, que será dominado pela Macedônia, a partir da Batalha de Queroneia, do rei Filipe, do seu filho Alexandre Magno, que virá ser aluno de Aristóteles, que nós trabalhamos no tema passado, tá bom? E aí, toda a Península Balcânica será controlada pelos povos da Macedônia. Se vocês lembrarem, lembre-se que helenismo são os povos que habitavam a região de Elade, a origem da história da Magna Grécia, da Grécia Antiga. Então você já ouviu falar no período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e finalmente chegamos ao período helenístico, ou seja, um período em que a história da Grécia Antiga ficou sob o controle dos macedônios, comandados pelo rei Filipe II, e seu filho, que será treinado, vai para Atenas, terá formação intelectual, formação militar, e depois será conhecido na história, muito curta a sua história, mas como Alexandre o Grande. Só para vocês terem ideia, a cultura híbrida, a fusão entre a cultura do Ocidente, a língua em todo o Império Macedônio, no período helenístico, é o grego, mas a cultura será uma mistura com o Egito, com os povos da Mesopotâmia, com os persas, com outros povos do Oriente. Só para vocês terem ideia, uma das principais cidades fundadas nesse período, a cidade de Alexandria, no norte da África, reuniu um grande acervo, né? Uma grande biblioteca. Então nós vamos ter aqui justamente a visão cosmopolita de Alexandre e as filosofias individuais, ou seja, a ataraxia. Grava bem essa palavra. Mente tranquila, paz de espírito, ou seja, a felicidade em algo individual, particular. Então, justamente nesse processo histórico, eu costumo defender que se tivermos que falar de uma Grécia como império, seria justamente no período helenístico, ao qual você terá uma unidade de poder, uma vez que em outros períodos você tinha as cidades-estados, tá certo? Então, dentro desse processo, dizem que o imperador Alexandre Magno, um dia em sua vida, soube da história de um homem que supostamente morava numa floresta, andava despido, seminu, de nome Diógenes, que, para se proteger das intempéries, da chuva, do frio, vivia ao lado de cães. Percebam que a alegria de um cachorro, por mais que você não conheça um carinho, nos dias de hoje, temos hoje em várias cidades cães abandonados, certo? Então Diógenes supostamente um dia foi surpreendido, a gente não tem comprovação, mas gostamos muito de defender essa história. Foi visitado pelo imperador Alexandre Magno, que fez uma indagação para ele, e dessa indagação nasce uma escola também, eu acho que é a das mais espetaculares escola do período helenístico, que é chamado de cinismo, que nós vamos ver adiante. Tá certo? Então, falamos um pouco aqui do cosmopolitismo, da cultura híbrida, da fusão entre a cultura ocidental com a cultura oriental, e que a ideia de prazer, de desejo, de felicidade está na palavra ataraxia. Tá certo? Se liga. Algo pessoal. Tá bom? Agora você terá o sumo bem, algo que é particular para cada indivíduo. Vamos lá. Então, a primeira escola nós chamamos de o estoicismo, que significa conformidade.
O que seria isso? Vamos evitar aquelas preocupações com aquilo que nós temos certeza, com a ideia da velhice, do envelhecimento, com a ideia da morte, e também deixamos de lado as preocupações com opiniões alheias. Lembra que há pouco eu disse a vocês, seria para nós aqui aquele foda-se, estou pouco importando com o seu pensamento. Então você tem o estoicismo baseado no Zenão de Eleia, e eu coloquei aqui uma particularidade que já era algo dentro da cultura do pensamento estoico, a questão do suicídio, que vem como estudo a partir de Durkheim, lá no voto do 19, mas para os estoicos, a morte, a pessoa escolher o suicídio não era um tabu, era algo a acontecer, que você pode decidir em morrer ou viver, tá bom? Então é a conformidade. O estoico vai viver o agora, não se preocupar com opiniões, tá certo? Então a conformidade é tanto que nós vamos ter alguns imperadores, como foi o Marco Aurélio, lá na história do Império Romano, que era um imperador filósofo e tinha como projeto administrativo durante o seu governo o pensamento estoico, tá bom? Então, o estoicismo, conformidade. Aqui, epicurismo. Olha que eu coloquei algumas imagens aqui, bem atuais, né, de um programa televisivo. Não vamos discutir sobre vencedor, mas o que seria o epicurismo? Considerado os primeiros humanistas dentro da história, o epicurismo defende o quê? A temperança, a moderação, evitar alguns sofrimentos como o medo da dor, da morte, dos deuses. Então, o que significa o Epicuro? Temperança, moderação. Ó a palavra aqui, ó, ataraxia, ou seja, a felicidade pessoal, particular. E ele defende sim que a vida ela é repleta de desejos, de prazeres. Só que ele defende 3 tipos distintos, que seria o quê? Os desejos, os prazeres naturais e necessários. Por exemplo, comer, a comida, a água para a nossa sobrevivência. É algo natural e necessário. Aí também, Epicuro de Samos traz os desejos naturais, mas não necessários. Por exemplo, como alguns dizem, vamos comer água, beber vinho diariamente. É algo natural, mas não é necessário. E por último, os desejos ou os prazeres nem naturais e nem necessários. O consumo excessivo. Alguém diz assim, eu sou chocolatra. Nada contra as fábricas, os vendedores e consumidores de chocolate. Mas o chocolate, dentro dessa perspectiva do Epicuro de Samos, pode ser classificado como um desejo que não é natural, não faz parte da nossa sobrevivência, nem também algo necessário. Lógico, aqueles que são apreciadores de chocolate, o neologismo chocolatra, faz com que, mas para o Epicuro, tá bom? Ele é uma escola materialista, religiosa e culto ao prazer. Mais tarde, só vou apagar aqui o quadro para vocês entenderem, né? Então vamos lá. Eu tenho o epicurismo, moderação. Quando eu chegar no pensamento medieval, quando formos trabalharmos o pensamento da Idade Média, nós vamos falar de ascetismo. Que vai chamar de negação. E quando chegarmos ao pensamento moderno, ao renascimento, nós vamos falar de hedonismo. Plenitude. Então percebam que a própria filosofia, em tempos distintos, vai falar sobre desejos, os desejos humanos, a ideia de felicidade. Então aqui, eu tenho num pensamento helenístico, aqui nós vamos trabalhar na Idade Média e aqui no pensamento da Renascença,
Tá bom? Então, 3 momentos distintos ao qual se busca a ideia de felicidade, que é o princípio da filosofia, tá bom? Então, aqui você terá aqui, ó, a ataraxia, o pessoal, a ideia de felicidade individual, e não aquela ideia de felicidade voltado ao bem comum, aos interesses coletivos. A terceira escola, essa que eu prefiro, né? Porque a palavra cinismo, ela tem um sentido de algo, de alguém dissimulado, que não respeita as convenções sociais. Mas, filosoficamente falando, o cinismo defende a ideia de que uma vida plena, feliz, não se faz necessário conquistas materiais. Tudo é finito em nossa vida. E olha que esse homem tem razão. Segundo reza a história, a biografia de Alexandre Magno, durante o seu leito de morte, antes, quando doente, ele pede para escrever uma carta, fazendo seus últimos pedidos para o seu sepultamento. E, não sei se seja mito ou algo verdadeiro, foi baseado no encontro através desse homem, ó, percebam que é uma realidade, cães, um animal muito fiel ao seu dono, até mesmo as pessoas que ele não conhece, a depender da raça, a depender de sua convivência. Então, o cinismo é o quê? Felicidade não está vinculado a bens materiais. Eu coloquei aqui, ó, um movimento social dos anos 60 e 70, o movimento hippie, movimento de aculturação dos anos 60, 70 do século passado, que fazia protestos contra a questão das guerras, da bomba atômica, né? Pegava o símbolo da radioatividade, inverter. Então, o movimento hippie do século XX tinha como base a corrente da filosofia do cinismo. Ou seja, para eu ser feliz, eu não necessito verdadeiramente o acúmulo de bens materiais. O mundo, a natureza por si só, nos dá tudo aquilo que verdadeiramente será necessário. Segundo a história, quando um dia, sabendo da sabedoria do Diógenes, o imperador Alexandre foi até ele e perguntou o que ele precisava. Bastava lhe fazer um só pedido. E ele prontamente, olha, um morador de rua que vivia, segundo diz a tradição, seminu ou despido, distante das pessoas, distante da sociedade, distante de uma polis, mas era verdadeiramente feliz. Ele disse para o imperador que saias imediatamente da frente do meu sol. O sol, os raios solares, também são vitais para a nossa vida. Então, a terceira escola do período helenístico, esta, fiquem atentos, ainda não foi cobrado no Enem. Estoicismo foi cobrado, epicurismo já 2 vezes, e agora nós vamos chegar à quarta e última escola do pensamento helenístico. O ceticismo, também chamado de pirronismo, porque vem do seu principal filósofo, que era o Pirro, tá bom? Então, o ceticismo, ele defende o quê? Que sempre vai existir ideias opostas, ou seja, para ele, o estado de dúvida é o que é mais vigente, o que é mais verdadeiro, que não existe verdades inquestionáveis, verdades absolutas. Então, você terá aqui, ó, para quase tudo que o povo acredita, que um povo acredita, em determinado lugar, parece haver gente em outro lugar que tem uma ideia oposta. Então, para Pirro, tudo isso é possível, que não existe uma verdadeira e única teoria sobre aquilo. Verdades sempre serão questionáveis. Tá certo? Então, para mim, é a melhor fase da história da filosofia antiga, porque ela vai trabalhar com o pessoal, com o princípio da filosofia, que é o quê? A busca pela felicidade. Então, estoicos, conformidade; cinismo, negação a conquistas materiais; epicurismo, moderação, desejos naturais, necessários, não naturais, não necessários; e finalmente o ceticismo, também chamado de pirronismo, verdades sempre questionáveis. Tá bom? Então, seguindo a sequência da nossa aula, nós vamos agora à resolução das questões. Tá certo? Então, você tem aí aquela parte do módulo de vocês, com a autocorreção, no final gabaritado
e comentado, mas vamos pegar aqui questões de diversas bancas, né? Eu coloquei aqui uma questão da banca da UPE que fala sobre a filosofia e a consciência moral, o bem comum, baseado nos princípios éticos. Então, nós temos aqui, então ele diz aqui, a banca. A ética aristotélica, lembre-se que Aristóteles vem com o quê? Com o bem comum, eudaimonia, esse bem comum, a ética, o virtuoso, a prudência, a questão do bem comum, das questões de ordem política, a lógica aristotélica, a metafísica, a lei das quatro causas, tudo isso nós discutimos na aula anterior, tá certo? Então vamos lá. A sabedoria e a prudência são nossas virtudes intelectivas, formam a diferença específica do ser humano, tornando uma espécie distinta de todas as outras. Então, o homem, a physis, deu um fantástico salto qualitativo quando produziu o intelecto, que é o teórico, é a sabedoria, é o conhecimento, a epistemologia do pensamento aristotélico. E ao mesmo tempo, prático, prudência, ó, sabedoria, prudência, já no enunciado aqui. Através dessas duas energias, o homem busca as razões profundas da existência e administra a vida cotidiana. Só lembrando aqui, lembre-se que para os pensadores entre Platão e Aristóteles, a felicidade está no bem comum, no coletivo, eudaimonia. Tá certo? A felicidade estava voltada às questões de ordem política. Só lembrando, galera, você sabe que quando eu falo política na história antiga, não é ideologia político-partidária, é o viver em sociedade. Então vamos cá. As questões da banca da UPE são bem diferentes, vocês já estão acostumados, nós já comentamos. Mas são questões que não dá um fundamento teórico para enfrentarmos as questões que porventura venham ser apresentadas no Enem, tá certo? Então vamos lá. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir. Vamos lá. 1. A prudência tem o poder de discernir e ponderar as ações do ser humano. Está lá bem claro, ó. O prático, a prudência é a virtude, é a parte da ética que é o prático. Está correto. Então, eu elimino B, C. Já tenho duas alternativas aí. O intelecto, a razão, tem a potencialidade de penetrar na essência das coisas. Claro, a 2 também está correto. Então, eu já descarto mais uma alternativa. Então, eu estou com A ou E. Vamos lá. A prudência está lá como base da ética aristotélica. Dá o norte para a vida prática. Oi, ó. Prático, a sabedoria teórica. Então, o papel do homem prudente é o alcance do bem possível diante do excesso ou da sua escassez. Vocês devem lembrar daquele quadro que eu coloquei entre virtudes, a falta e o excesso ao qual o pensamento aristotélico defende. 3 também está correto. 4. A prudência está aqui, ó. Ou sabedoria prática, induz a decisão do que seja o mal ou o bem. Lógico, faz parte da ética, ou seja, o sabedoria, a prudência, faz com que o intelecto, a razão humana, do justo e injusto no âmbito da vida cotidiana, ou seja, o bem comum. Coloca aí, eudaimonia. Coloque aí, ó, a felicidade está voltado no bem comum, nos interesses de ordem coletiva. Essa felicidade está o quê? Através das práticas da chamada política, tá bom? Então a questão 1, a alternativa é, todas estão corretas. Vamos lá. Ó, pega aí o modo de vocês e grifa a palavra epistemologia. Porque a grande confusão de alguns alunos, quando pega as questões, e só lembrando, defendo a ideia de que, no Enem, as questões de ciências humanas, as questões de filosofia, são bem práticas. Eu costumo defender a seguinte ideia, ou você sabe, ou você vai marcar qualquer alternativa. Então, grifa aí, ó, pega aquele pincelzinho colorido, né?
aquele mapa que vocês costumam fazer, que é espetacular, certo? E coloca a epistemologia, o que? É a base de um conhecimento, é o fundamento, tá certo? E nesse caso aqui nós vamos lembrar do que? Qual é a base epistemológica do Aristóteles? Nós chamamos de quê? Desculpa, a lógica. A lógica trouxe o quê? A lei das quatro causas. Estão lembrados? A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. E baseado em Aristóteles, você chegará ao novo processo do conhecimento filosófico, ao qual nós classificamos o quê? A palavra metafísica, a busca pela essência de todas as coisas. E essa essência parte do olhar de quem? Do olhar do homem, da razão, do intelecto, que é algo exclusivo, porque as outras espécies do reino animal, classificado pelo próprio Aristóteles, agem de forma instintiva. O homem age de forma racional. Então, epistemologia, base do conhecimento. Conhecimento sistematizado. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a estratégia que nós costumamos resolver em sala de aula, nos nossos encontros, semanalmente? Quando a questão do Enem, eu grifo primeiro, circulo o aqui ou a proposta da questão. Os princípios, base do conhecimento, da base aristotélica, pertence ao domínio da. Então nós temos aqui opinião, cálculo, conhecimento científico, intuição, prática de hábitos racionais. Então vamos lá. Dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem um falso. Estão lembrados daqueles argumentos provocados pelo Aristóteles? Dedução, indução, silogismos, argumentos, falácias. O que são falácias? Aquilo que pode provocar erros. Tá bom? Então nós vamos cá. Como a opinião e o cálculo. Então opinião e cálculo admitem também um falso. Então eu já tiro A e B, se eu prestar atenção na questão. Enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros. O conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros. Então, eu tenho C e D. Tá bom? Vamos cá. E dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, exceto a intuição. Então ele deixa bem claro aqui, segundo o texto, que o principal elemento desse argumento aqui, desse silogismo, para a busca da lógica do conhecimento aristotélico, está o quê? Na intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico. Aqui, vamos dar continuidade. E por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações. E dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios. E dado que não pode ser nada mais verdadeiro que conhecimento científico, exceto a intuição. Então, baseado na base do conhecimento aristotélico, a partir da proposta do texto, eu vou marcar como correta a intuição, pois ela é mais exata do que o conhecimento científico. Tá certo? Vamos lá. Questão 3. A proposta. Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber prático. Eudaimonismo. A felicidade para o bem comum, aos interesses coletivos. No eudaimonismo, a felicidade está associada às questões de ordem política, em viver em sociedade. Então vamos lá. Nesse sentido, ela difere-se dos outros saberes, porque é caracterizado como. Então vamos lá. Ninguém delibera nada sobre as coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por conseguinte, como o conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos princípios são variáveis, pois todas elas poderiam ser diferentes. E como é impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade da sabedoria, prática que não pode ser ciência, nem arte, nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente. Nem arte, porque agir e o produzir são duas espécies distintas de coisa.
Resta, pois, a alternativa de ela ser uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir. Ó, tá aqui, ó, como a respeito das coisas que são boas ou mais para o homem. Então ele diz, nesse sentido, a base da ética, a prudência, certo? A sabedoria, para Aristóteles, é caracterizado como, letra A, conduta definida pela capacidade racional de escolha. Está aqui, ó. Mas vamos lá, aquela estratégia. Quando a letra A já nos apresenta uma possível resposta para a questão, façamos o quê? A resolução inversa. Ó, política estabelecida de acordo com os padrões democráticos de deliberação. Isso não tem uma relação direta com a relação apresentada aqui no texto. Ele fala sobre o quê? Nesse sentido, os saberes caracterizados. Então, aqui a questão de ordem política. Técnica que tem como resultado a produção de boas ações. Não, olha o que ele coloca aqui, ó. Coisas boas ou más. Letra C. Conhecimento das coisas importantes para a vida do homem. Sim, quais são esses conhecimentos? Então, capacidade de escolher de acordo com os padrões científicos. Conduta definida pela capacidade racional de escolha. Grifa aí, ó. Não vou grifar aqui não, que está na parede. Certo? De casa a mulher vai reclamar, então, ó, você grifa aqui, ó, e aí você terá justamente a letra A como resposta correta para a resolução da questão de número 3. Questão 4. Na configuração política da democracia grega, só lembrando a vocês, a palavra democracia, ela é meio contraditória, poder que emana do povo. Só lembrando que a democracia, na sua origem, ela era direta. Isso é algo preliminar quando a gente for trabalhar as questões de ordem política, de cidadania. A democracia contemporânea, atual, nós classificamos como representativa, indireta ou semidireta. Tá certo? Então vamos lá. Lembrando que a democracia tem o seu esplendor em Atenas, a partir do Clístenes, mas o principal será durante a legislação de Péricles. Tá bom? Vamos lá. Em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Vamos tentar resolver essa questão aqui, porque ele não dá subsídio a partir do texto, certo? Mas vamos lá. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária proeminência da palavra sobre os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a retórica, a síntese, a antítese, a argumentação e a polêmica. Torna-se regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Então, o enunciado não ajuda, você tem que ter um conhecimento prévio. Essa questão envolve tanto uma questão de história como uma questão de filosofia. Tá bom? Então vamos lá. A ágora tinha por função agregar o cidadão em torno de reis que governavam em prol da cidade. Mas não tem a questão da monarquia, é democracia. Aqui, quando ele fala no plural, a gente pode colocar a diarquia. E a diarquia era uma prática comum aonde? Em Esparta e não em Atenas. Atenas viveu uma evolução política espetacular. Atenas era uma cidade-estado de característica cosmopolita. Atenas viveu todas aquelas palavras preconizadas nas análises da sociedade, tanto por Platão como Aristóteles. Só uma dica para vocês, fera. Platão condenava a democracia. Fiquem atentos a isso, tá bom? Vamos lá. A ágora tinha por função permitir aos homens livres o acesso às decisões dos estados expostas por seus magistrados. Isso aqui, ó, estado relacionado à República Romana e não à ágora, ok? Lembrando que lá na República Romana, qual era o principal órgão? Era o Senado. Então, na letra B, coloca aí, fase de Roma republicana através do Senado e seus magistrados. Letra C, a ágora tinha por função constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para liberar sobre as questões da comunidade. Olhe a letra C, a democracia era direta. Lembre-se que para ser cidadão você tinha critérios de nascimento, de gênero e de renda. Certo? Quem eram os cidadãos especificamente em Atenas? Os eupátridas. Logo depois, na legislação de Solon, quando aboliu a escravidão por dívidas, nós vamos ter também os geórgos e os demiurgos.
Lembre-se, metecos eram estrangeiros. Se você lembrar, na aula passada eu falei de Aristóteles. Aristóteles era um meteco, ele era macedônio, ele não era ateniense, tá bom? Então a cidadania ela era direta. Quem eram os cidadãos lá em Atenas? Somente homens, nascidos em Atenas, filho de pai e mãe atenienses, com idade e renda pré-estabelecida. Então a letra C responde à questão o que significava a ágora para o exercício da democracia na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. O trabalho braçal é considerado na filosofia aristotélica como, só lembrando, que a sociedade na antiguidade tem diretamente uma estratificação. No caso de Esparta, os trabalhadores braçais ou os escravos eram chamados de ilotas. No caso de Atenas, as demais cidades-estados, toda a grande maioria. E essa escravidão, porventura, você deve lembrar, e eu sei que você sabe, meu caro aluno, a escravidão na antiguidade se dava por dívidas, por guerra ou por nascimento. Jamais associe a palavra escravidão às questões de ordem étnica. E trabalhar vem algo para a sociedade na antiguidade, basicamente o trabalho braçal, a base de sustentação da sociedade era o quê? Era o trabalho escravo. Então ele diz aqui, ó, a gente pode considerar o texto, a utilidade do escravo é semelhante à do animal. Ó que frase marginal, preconceituosa. O trabalho do escravo é semelhante ao do animal. Ambos prestam serviços corporais para atender às necessidades da vida. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre de forma diferente. O escravo tem corpo forte, adaptado naturalmente ao trabalho servil. Já o homem livre tem corpo ereto, inadequado ao trabalho braçal, porém apto à vida do cidadão. Olhe que conceito sobre, na obra Política de Aristóteles, que ele fala sobre as questões da atividade cotidiana. O laborar, o produzir. O próprio Platão, se vocês lembrarem, ele compara a sociedade a um corpo humano. Mente, cabeça, para Platão, seria algo equivalente aos pensadores, aos filósofos. O nosso tórax, o nosso corpo, o nosso equilíbrio, ele compara a função social dos militares, o salvaguardar, o proteger. E a genitália humana, ele compara a função de quem? Dos escravos. Então preste atenção, você fera. Na antiguidade, quem trabalha praticamente são os escravos. Eu não estou dizendo que não existiam trabalhadores livres, mas a função de produzir, de elaborar, de sustentar toda a sociedade é a função marginalizada, a função dos escravos. Que o próprio texto de um filósofo compara um escravo à função de um animal qualquer. Então vamos lá. O trabalho braçal, o trabalho escravo, é considerado na filosofia de Aristóteles como indicador da imagem do homem no estado de natureza. Estado de natureza, se você lembrar aqui, quando fala natureza, eu vou lembrar da física. A física é a fase cosmológica. Se é a fase cosmológica, eu vou lembrar dos pré-socráticos. Condição necessária para a realização da virtude humana. Virtuoso, o trabalho não é algo virtuoso, tá bom? Vamos lá. Atividade que exige a força física e uso limitado da racionalidade. Olha como a resposta está bem clara aqui. Tá certo? Então, para a questão de número 5, alternativa correta, alternativa C. Eita, que coisa boa, ó. Ataraxia, a felicidade, a paz de espírito. Que vida boa! Ou seja, como ser feliz? Tem uma questão aqui que fala sobre Epicuro de Samos. Epicuro de Samos é o que? O prazer, os desejos naturais, necessários, não naturais, necessários, nem naturais, nem necessários, que nós vimos lá adiante. Então ele diz aqui, aqui não basta pouco, nada basta. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Epicuro, esperança, nenhuma das escolas traz a questão de esperança.
A justiça é algo coletivo, é algo faltado à eudaimonia. Então aqui é a questão política. Temperança, vontade, desejo, prazer. Temperança, moderação. Alternativa C, a questão de, no caso, prudência, caracterizado pelo uso correto da razão, não tem nenhuma razão. Vamos para a última questão. Pirro, pirronismo ou ceticismo. Então vamos lá. Pirro afirmava que nada. Vamos logo aqui adiantar. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracterizado por pirro, ceticismo, também pode ser chamado de pirronismo. Afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou a vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e nada desviando do que quer que se fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipício, cães, nada deixava ao arbítrio dos sentidos. Então, o ceticismo, ele diz o quê? Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Letra B, atingir o verdadeiro prazer como princípio da vida feliz. Aqui é estoicismo. Aqui você vai trazer o quê? O epicurismo. Defender a indiferença é a impossibilidade de obter alguma certeza. Aqui é o pirronismo. Então, voltando, estoicismo, aqui epicurismo, aqui ceticismo ou pirronismo. Azeitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Isso aqui está voltado ao pensamento medieval, tá bom, gente? Que a gente vai discutir nas próximas aulas. E a letra E, agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Isso aqui está voltado ao pensamento dos sofistas. Aqui coloca aqui sofistas, aqui medieval, aqui estoicismo, aqui epicurismo. Portanto, a questão 7, a alternativa é C, tá certo? Um grande abraço, fiquem bem, continuem no planejamento dos seus estudos e até a nossa próxima aula, tá certo?